Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Nós vamos falar de um lugar a se pertencer, um lugar para estar. Esse lugar é a casa de Deus, esse lugar é a igreja do Senhor. Agora vocês que são membros da própria família de Deus, cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Então nós somos cidadãos do país de Deus, ou seja, da pátria celestial. E nós precisamos entender que nessa pátria celestial nós temos algumas coisas, alguns privilégios. Na verdade não é nada de difícil, é na verdade um privilégio, é uma grande bênção nós pertencermos à família de Deus. A família de Deus, ela é importante porque ela vai impedir de você decair. Entenda uma coisa: a igreja do Senhor, ela é composta por homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, cujo Espírito Santo habita essas vidas e cujo Espírito Santo, ele dá ferramentas a essa vida para ajudar a si próprio, a pessoa que está, e ela também ajudar o outro. Então, quando você está na igreja do Senhor, você recebe essa grande bênção de ser ajudado e também de ajudar o outro. Nenhum de nós está imune à tentação. Nenhum de nós pode dizer: eu não vou cair. Na verdade, eu acho que cada um de nós deveria, quando ver alguém pecando, a gente orar e não acusar. Porque quem é de nós que de repente amanhã não pode estar incorrendo numa situação daquela? Você não está imune à tentação. Então você precisa estar na casa de Deus, porque é aqui onde você fortalece, é aqui onde você aprende do Senhor. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes, de cometer qualquer pecado. O diabo, ele prepara situações estranhas, ele prepara situações, ele prepara laços que eu e você, nós podemos cair. E eu falo a você: esteja firme, esteja com convicção, esteja em comunhão na casa do Senhor, para que você não venha cair no laço do diabo. Porque a partir do momento que você sai da comunhão da casa do Senhor, as pessoas deixam de orar por você. Não que elas abandonam você, mas você deixa de estar perto. E aí você não recebe aquela fortaleza. Nós estamos estudando pela manhã os benefícios da oração. Aquele que sai da igreja, aquele que sai do meio do rebanho, aquele que sai do meio da congregação, ele perde essa grande proteção, além de outras. Deus sabe disso. Deus sabe que você é vulnerável. Deus sabe que você tem dificuldade. Então, nos atribuiu individualmente para a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. Pastor, então é cada um cuidar da vida do outro? Cuidar sim, não se intrometer de uma maneira errada, mas nós devemos cuidar sim, no sentido de pedir a bênção do Senhor, no sentido de abençoar a vida, no sentido de aconselhar, no sentido de promover o bem. Eu e você, nós somos ferramentados pelo Senhor, nós temos dons e talentos para fazer isso. Entenda uma coisa: cada vez que você recebe um dom, você recebe um talento, e você não utiliza na casa do Senhor para o crescimento do outro irmão, você vai prestar conta diante de Deus. Eu vou prestar conta diante de Deus. Não tem conversa. Nós prestaremos, porque Deus dá dons e talentos diferentes para o povo dele, para que cada um tenha um crescimento e que também cada um possa ajudar o crescimento do outro. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 13:
Encorajem-se uns aos outros todos os dias, e de modo nenhum vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Ou seja, todo dia nós devemos encorajar um ao outro. Então aí nós devemos tomar cuidado com aquela fala negativa, com aquela fala de derrota. Não estou falando de realidade, não estou falando de exortação. Eu estou falando daquele um que só declara derrota na vida do outro. A gente precisa se libertar disso. Às vezes, meus irmãos, nós aprendemos a viver um ciclo de derrota. Às vezes a gente acostuma a viver um ciclo de derrota. Deus tem coisas boas para nós. Nós precisamos fazer, erguer os vossos olhos. E a gente não quer erguer, a gente quer ficar com o olho para baixo. E a gente quer ficar olhando a derrota. E não basta nós olharmos a derrota para nós, nós queremos olhar a derrota para o outro. O versículo fala para a gente encorajar. Encorajar é ter coragem. Muitas coisas não acontecem na vida das pessoas porque não tem coragem. Entenda uma coisa: é necessário coragem para servir ao Senhor, é necessário coragem para viver, é necessário coragem para enfrentar as situações, é necessário coragem para ter uma vida cristã. Precisamos ser corajosos. Somos chamados e ordenados a, com coragem, envolver na vida um dos outros para ser bênção. Não tem esse negócio de nós ficarmos alheio à situação do outro. Não estou falando que você deve ir lá se intrometer e atrapalhar a vida do outro. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser bênção na vida uns dos outros. Tiago diz: se vocês conhecerem pessoas que se desviaram da verdade de Deus, não as desprezem. Procurem elas e tragam elas de volta ao caminho do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 19. Nós precisamos ir atrás daqueles que estão perdidos. Nós precisamos trazer aqui. Ah, pastor, cada um vai dar conta de si, verdade. Mas eu e você também vamos dar conta do nosso braço cruzado. O que você tem feito para que as pessoas reconheçam o senhorio de Cristo? O que você tem feito? Vou ler o nome aqui. Se vocês conhecerem pessoas que se desviaram da verdade, não as desprezem. Procurem elas e tragam elas de volta. Tiago capítulo 5, versículo 19. Um benefício de estar na igreja, um benefício correlato à igreja local, é que ela promove a proteção espiritual daqueles que estão nela. Entenda que estar na igreja do Senhor é como você está debaixo de um grande guarda-chuva, de um forte guarda-chuva, que nas tempestades da vida vai te proteger. E entenda, na vida você vai passar por tempestades, na vida você vai passar por lutas. Quando você sai da igreja, quando você abandona o corpo de Cristo, quando você deixa de ser igreja, quando eu falo sair da igreja, não estou falando do templo, sai dessa comunhão, sai do corpo de Cristo, sai do edifício de Deus, que são várias metáforas que Jesus fala da igreja dele. Quando você abandona isso, você abandona a proteção. Seria a mesma coisa que um soldado, seria a mesma coisa que um policial ir enfrentar as hostilidades e ele abandonar o seu colete à prova de bala, e ele abandonar a sua arma. Ele vai enfrentar a luta que está frente a ele, ele vai enfrentar as dificuldades, mas ele vai desprotegido, ele vai desarmado. Não há como depois ele ter sucesso. Ele não vai poder reclamar das situações que vai acontecer com ele. É assim eu e você, se sairmos desse guarda-chuva que é a igreja do Senhor.
a responsabilidade de zelar pelas almas, né? Nós vemos que há uma responsabilidade de zelar por almas, os pastores, e eles sabem que vão prestar contas disso a Deus. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade de zelar pelas almas, de orar por você, de estudar sermões, de orientar a sua vida, de mentorear você, de trazer, de gastar o meu tempo para estudar e trazer um alimento até você. Muitas pessoas às vezes até pensam que ser pastor é fácil, ele vai ali e prega esse sermão ali de 30, 40 minutos. Você não sabe o tanto de tempo que eu particularmente gasto para preparar um sermão, para estudar, porque eu já estou há 10 anos praticamente aqui, e você já me conhece, e eu tenho que cada dia trazer renovo. A cara é a mesma, a voz é a mesma, mas o conteúdo tem que ser diferente, porque eu tenho que trazer instrução a você, porque eu tenho que trazer orientação a você, porque isso é responsabilidade minha, e eu tenho que fazer. E toda igreja séria tem pastores que fazem isso, tem pastores que estão trazendo orientação a você. Não despreze isso, não despreze isso, que Deus não é o pastor que faz isso, é Deus que colocou no coração do pastor, é Deus que capacitou o pastor, é Deus que ilumina o pastor. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele quer te abençoar através de uma ferramenta chamada pastor. Você sai desse guarda-chuva, você perde isso. Você não pode abandonar. Satanás ama crentes afastados. Satanás ama crentes afastados. Satanás ama crentes desligados do corpo, crentes isolados da família de Deus, e assim, alheios à liderança espiritual. Sabe por quê? Porque ele sabe que eles estão indefesos, que eles estão impotentes contra as estratégias, contra os dardos inflamados, contra as ciladas. Preste atenção, todo cristão, todo irmão que começa a sair de perto do aprisco das ovelhas, logo ele cai em grandes ciladas de Satanás. E a gente ouve os testemunhos daqueles irmãos que retornam. Eu não sei, pastor, por que eu caí nisso. Eu não sei, pastor, por que eu me envolvi dessa maneira. Eu sei, porque a partir do momento que você saiu de junto das ovelhas, da voz do Mestre Jesus, da oração dispensada na comunidade, na comunhão, da ajuda mútua, você está indefeso. Entenda uma coisa: Satanás, ele não é corajoso, ele é covarde. Ele não vai naquele que está forte, ele vai no que está forte só depois que ele atacou todos aqueles que estão fracos. Não seja uma presa fácil na mão do diabo. Se fortaleça, irmão. E a fortaleza você consegue aqui, na comunhão da igreja, é no meio do corpo de Cristo. Tem algumas coisas que estão na igreja à sua disposição. Deus criou a igreja para 5 necessidades para você. 5 necessidades que vai ajudar você, que vai cuidar da sua vida. Esta semana a Rosane recebeu, não sei se foi por telefone ou pessoalmente, um parente da Judite. Pessoalmente? Foi por telefone. E a pessoa não sabia como agradecer o que a igreja estava fazendo pela Judite. Não, você não é Judite, é outra Judite. Temos 2 Judite agora. Entendeu? Mas tem outra Judite lá. Falei, não, você não é Judite, essa Judite aqui.
Porque ficou nítido que enquanto Judite está debaixo desse guarda-chuva, há cuidado, há zelo, há carinho, há amor, há proteção, há graça de Deus. Irmão, não abandone o aprisco da ovelha. Ovelha é para estar no rebanho. Ovelha não é para estar desgarrada nos matos. 5 necessidades cruciais que Deus tem na igreja do Senhor para você. Um propósito para qual viver. Estar na igreja do Senhor nos dá um propósito. Nós temos um propósito. Você vai ter um monte de coisas na vida. Você pode ser empresário, você pode ser empregado, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser inteligente, você pode ser ignorante, você pode ser muito saudável, você pode estar adoecido. Mas quando nós estamos na igreja do Senhor, ela nos dá um propósito. E é muito ruim quando nós conversamos com uma pessoa e ela não sabe de onde veio, ela não sabe por que está aqui e ela não sabe para onde vai. Ou seja, ela vive como um vegetal, como um animal. Ela não sabe dos propósitos que Deus tem na vida dela. Estar na igreja nos garante um propósito. Estar na igreja nos garante pessoas com quem viver. Ah, pastor, mas lá fora tem um monte. Tem, viva com elas. Mas as pessoas da igreja são diferentes. Não, pastor, tem problemas. Tem também. E um deles é você. Entendeu? É isso. As pessoas são problemáticas. E as pessoas serão problemáticas. Mas essas pessoas problemáticas, elas custaram o sangue de Jesus, foram regeneradas por Jesus. E Deus coloca essas pessoas porque é uma convivência diferente. É uma convivência em que você vai desenvolver áreas da sua vida que em nenhum outro lugar você vai desenvolver. A convivência da igreja não há nenhum outro lugar similar. Não há um serviço, não há nem na própria família. Não estou falando que as nossas convivências são ruins e não são necessárias. Eu estou dizendo que a convivência na igreja é uma convivência diferente. Porque no dia, meu irmão, que eu estou passando por luta, no dia, meu irmão, que eu estou no dia da angústia, eu ligo para alguém da igreja. Você, meu irmão, o dia que você passa por angústia, por luta, eu sei que muitas vezes você liga para mim, eu ligo para os outros irmãos. Você quer ir à igreja. Uma das coisas mais gostosas que tem, todo mundo que já foi internado sabe disso. A hora que você está internado e chega alguém da igreja para te visitar. Quando você recebe o telefonema de alguém da igreja. Quando você recebe uma mensagem do WhatsApp de alguém da igreja. Não perca isso. Não perca isso. 3. A igreja te dá princípios. A igreja não dá lei. A igreja dá princípios. Porque no nosso país tem um problema muito sério. Tem um monte de lei e poucos princípios em ação. Há outros países que têm pouquíssimas leis. Não tem lei para tudo, mas tem princípios. Há países que não há código de trânsito, não há lei de trânsito. E você olha assim, aquele trânsito, aquele movimento de gente, e o índice de acidente é menor que o nosso. Temos um código de trânsito. Quem vai tirar a carta sabe o tanto que a gente tem que estudar. Lei não resolve. O que resolve é princípio. E o nosso Deus dá a igreja para nós termos princípios
dados da palavra de Deus. Esses dias eu estava conversando com alguém e falou: ah, pastor, precisava aumentar as leis. Eu falei: não, precisava ter os princípios e já usar as leis que já funciona. E essa pessoa falou: não, pastor, precisava de mais lei. Eu falei: não, vou dar um exemplo para você. Olha, o juiz Sérgio Moro fez um monte de coisa com as leis que já tinha. Ele não precisou de lei nova. Ele precisou ter um cristão, ter princípio da palavra de Deus e fazer o que devia ser feito. Simples assim. Não há necessidade de criar leis novas. A igreja dá princípios. A igreja dá o discipulado para ajudar a fortificar a sua fé. É na igreja que você desenvolve a fé. Na verdade, é na igreja que você aprende a ter fé. Não é lá fora, não. É na igreja que você, quarto, ministério para ajudar a descobrir os seus dons e talentos. É aqui na igreja. É aqui na igreja que você pode desenvolver o seu dom e o seu talento. É aqui na igreja, sim, que você consegue ter a condição de participar da maior obra do mundo, a obra da evangelização. Vamos olhar umas coisas? Os países e os povos que têm na sua história uma conexão com Deus, veja em que estado está no mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, que a gente vê um monte de coisa errada, mas eles têm uma história. Eles fundaram um país fugindo da Inglaterra, de uma perseguição religiosa, para fundar um país onde eles teriam liberdade de expressar a fé deles. Olha o que é o país. E se você começar a pegar os princípios que ergueram aquela nação, você vai ser realmente uma pessoa bem-aventurada. Não estou falando pegar as leis dele, estou falando pegar os princípios que sustentaram essa nação, que são princípios da palavra de Deus. Vamos pegar outro. Israel, povo escolhido de Deus, menos de 1% da população mundial, mais de 10% dos milionários e bilionários do mundo são judeus, 21% dos prêmios Nobel do mundo, foram os judeus que ganharam. Quando eu estudava violino, os melhores violinistas eram os violinistas judeus. Dizem que em questão de armamento, as melhores armas são dos judeus. Em questão de irrigação, a questão da agricultura, diz que é fantástico. Por quê? Porque esse povo tem princípio de Deus. Quer ser uma pessoa bem-aventurada? Tenha princípio de Deus na sua vida. Só o princípio, pastor? Não. Tenha Jesus para você ter a salvação. Mas tenha princípio. Tenha princípio. O brasileiro sofre muito porque não tem princípio. Quando você nasce de novo, você entregou a vida a Jesus, você torna-se automaticamente parte da família de Deus. Mas também você precisa tomar membro de uma versão local da família de Deus. Ou seja, se filiar à igreja. Se você já entregou a sua vida a Cristo, o que está fazendo você não tomar a decisão de falar: pastor, prepara para o batismo? O que está segurando você? Você já experimentou? Você está embaixo desse guarda-chuva? É bom porque você está vindo. O que tem te
segurado. O que tem feito você ser apenas um que visita a igreja? A diferença entre aquele que visita não é na relação não, de membros, de um papel não, tá? Não é isso não. Está na atitude, está no princípio. A diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Irmão, vou dizer uma coisa. Tem visitante que tem compromisso de membro. E tem membro que tem menos compromisso que o visitante. Eu vou dizer uma coisa para você. Não estou falando que Deus faz barganha, mas Deus é fiel. Nós cantamos o cântico. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel do tamanho da fidelidade que você é com a palavra dele. Tá bom? Então não é fiel com você se você está fora da palavra. Se você está dentro da palavra, Deus é fiel. E realmente todos os sonhos que preparou para você irá se cumprir. Não é o seu sonho não, o sonho que Deus tem para você, os propósitos de Deus na sua vida. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você não tem um compromisso forte com Deus, por que Deus vai ter um compromisso forte com você? É simples isso. Ah, pastor, vai falar isso hoje? Eu preciso falar. Se você não tem um compromisso forte com Deus, por que Deus vai ter um compromisso forte com você? Eu digo uma coisa, eu tenho muito tempo de cristão e Deus nunca decepcionou a minha pessoa. Deus nunca me abandonou. Deus nunca me deixou na mão. E eu entendi desde cedo que era muito importante eu ter um compromisso com Deus. Você é chamado a ter um compromisso com Deus. Experimente ser comprometido com o Senhor. Muitos casais aqui, os casais não querem ter com o seu cônjuge um relacionamento sem compromisso. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim para mim: terminei o meu relacionamento, o meu namoro. Eu falei: ah, você terminou? Por que você terminou? Ah, faz 5 anos que eu estou com o sujeito e ele não quer compromisso comigo. Eu falei: você demorou tudo isso? Tu demorou tudo isso ainda? Não quer compromisso? Não quer. Você botou para dar? Botei, certinho. Está atrasado, tinha que ter mandado mais cedo. Falou: não, Aguinaldo, como que eu vou ter um compromisso com uma pessoa se a pessoa não tem esse compromisso comigo? Nós precisamos nos comprometer. O visitante é espectador, fica à parte, o membro se envolve no ministério. Então você vê, você está envolvido? Você precisa se envolver. O visitante ele só consome, o membro contribui. Eu não estou falando financeiro, contribui com a obra, ora, está junto, se preocupa, está ombro a ombro. O visitante apenas quer os benefícios que a igreja traz, sem trazer responsabilidade. Aquele que é responsável é aquele que é membro, ele está ali na obra do Senhor. Nós poderíamos fazer um paralelo. São como casais que às vezes querem viver juntos, mas sem se casar. Como é que vai viver junto sem se casar? Entendeu? A igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia fala, dá essa simbologia. A igreja é a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo ou não? Se você é a noiva de Cristo, você tem que estruturar a sua vida. Você precisa, Deus quer que você ame pessoas reais. Então é para você se envolver. E as pessoas reais não são as pessoas ideais, tá? Pode ficar tranquilo, na igreja não vai ter pessoas ideais. Vão ter pessoas reais. E são essas pessoas reais que vai fazer você se desenvolver. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita,
Não, pastor, eu não quero assim porque eu vou me preparar, ou a igreja perfeita, ou ser a pessoa perfeita da igreja. Você vai ficar a vida inteira isso aí. Pode ficar tranquilo, você vai ficar a vida inteira. Sabe por quê? Nunca você vai encontrar, porque a igreja perfeita é só do céu. É só do céu. Ah, pastor, pensei que era batista. Não, não é. Não é, José? Daqui a bastante já descobriu que não é a batista. Já descobriu, Moisés? Não é a batista. Qual que é, pastor? É a do céu. Ah, eu quero ir para lá. Então, só para orar para você morrer, você ir para lá agora. Porque senão você tem que esperar até o dia que Deus chamar. E por enquanto você vai ter que ficar nas igrejas imperfeitas. Eis uma aqui, Igreja Batista. Sabe por que ela é imperfeita? Porque ela cabe em você. Você não é perfeito. A igreja não é imperfeita por causa dos outros, é imperfeita por causa de você. Entende? Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus fez. Deus não amou pecadores imperfeitos? Quem, pastor, ele amou? Eu, você. Então você também tem que amar. A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo. Ela inclui compromisso com os outros cristãos. Isso se chama igreja. Está entendendo que não dá certo esse negócio de ai, pastor, eu assisto o culto, eu vejo pela internet, eu assisto pela televisão, estou na minha casa. Mas e o compromisso com o corpo de Deus, com o corpo de Cristo? Melhor dizendo, que a igreja é o corpo de Cristo. Nós vemos que em quase todos os momentos que a palavra eclésia, igreja, é usada no Novo Testamento, é a referência de pessoas juntas. Então a igreja é isso. São pessoas juntas, conectadas. Nós falamos tanto de conexão hoje, né? As pessoas têm que estar conectadas. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você se tenha tornado filho de Deus. Como eu me torno filho de Deus? Entregando a minha vida a Cristo Jesus. Entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Qual que é o próximo passo? Me tornar membro de uma igreja local. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de cristãos. A primeira decisão, se comprometer com Cristo, traz salvação. A segunda decisão, se comprometer com um grupo de cristãos, traz comunhão. E a gente precisa desenvolver a comunhão. A gente precisa desenvolver a comunhão. Comunhão é estar juntos. Ah, pastor, mas tem hora que é difícil estar junto porque tem choques. É isso aí. Estar junto é isso. Comunhão é isso. Se você pensou ou está pensando em sair debaixo desse guarda-chuva, que é a igreja do Senhor, sai não. Se você está lá com um pé fora do guarda-chuva e outro dentro do guarda-chuva, coloque os seus dois pés dentro do guarda-chuva. Por quê, pastor? Fique com um pé lá e outro pé cá, que o tempo vai ensinar você. O tempo vai te ensinar. Tem coisas, meus irmãos, que a gente não precisa passar para aprender. Se eu for para o sítio hoje, o Salvador, e a ponte caiu, tem uma pontinha lá, né? Eu não preciso cair na ponte se o Salvador me avisou antes. Pastor, não vai não, que a ponte caiu. Eu não preciso cair na ponte. É apenas eu ouvir a instrução.
mas alguns estão caindo porque não ouvem a instrução. Hoje eu tenho uma instrução para você. Não saia debaixo da graça de Deus através dessa ferramenta que não é perfeita, é a noiva de Cristo, chamada Igreja de Deus. Ela é tão importante que Jesus morreu para formar ela. Não despreze você. Não fique desprotegido nas garras do inimigo, nas garras do capeta. Esteja debaixo da proteção do Senhor e seja realmente, ricamente abençoado.